Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 8, a partir do verso 29. João, capítulo 8, a partir do verso 29. Amém? A igreja encontrou João 8, 29? Amém? Leamos. Diz assim: E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Os escravos não ficam sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: Não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Até aqui, amém? Veja que Jesus, ele está palestrando, ele está ensinando, ele está comunicando as palavras do reino a um grupo de pessoas. E em determinado momento, aquelas pessoas, elas questionam Jesus, elas retrucam aquilo que Jesus está a dizer. A primeira coisa ali dita que eles se aborreceram foi que se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós ouvimos isso, não nos choca esta palavra, ela não nos ofende. Pelo contrário, é uma palavra agradável a nós. Hoje, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eles que vinham do histórico, eles conheciam a história de escravidão. O próprio Israel já havia sido escravo, mas não aquele povo ali naquele momento. E eles dizem: Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como vem você e diz que nós seremos livres? E aí, eles então
esse é o princípio, o ponto inicial dessa discussão, dessa discórdia, desse conflito entre aqueles judeus que, vejam, eles haviam crido em Jesus, diz a palavra. Mas havia ali um conflito de ideias, de pensamentos, de princípios. E esse conflito vai culminar quando eles dizem que são filhos de Abraão. Porque Abraão, ele tinha um nome, ele era conhecido, ele era um homem que foi chamado amigo de Deus. E eles queriam isso para a vida deles, eles queriam trazer essas questões sobre a sua própria vida. Abraão foi o herdeiro, aquele que recebeu a promessa de Deus. Abraão, ele foi chamado para ser pai de uma grande nação e eles queriam isso para eles. Então eles diziam: somos filhos de Abraão. Porque os filhos, eles são herdeiros. Os filhos, como Jesus disse, eles ficam para sempre na linhagem. Eles ficam para sempre na casa. Eles são herdeiros naturais de tudo aquilo que seu pai tenha conquistado. Eu, por exemplo, eu sou neta de italianos. O meu pai recebeu a cidadania do pai dele, da Itália, e hoje eu recebo essa cidadania, porque é uma coisa que está na linhagem, que está no sangue. E esse povo, ele queriam essas coisas, essas promessas para eles. Então eles diziam que eles eram filhos de Abraão. E aí Jesus então diz para eles: se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão amava Deus. Abraão andava com Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. Abraão tinha prazer em estar na presença de Deus. E aí, Jesus diz para eles: e tem mais. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. E aí, muitas vezes, nós pensamos, né? Que obras Abraão praticou? Eu também quero saber para que eu possa, então, praticar essas obras. E aí nós podemos ver, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no verso 8, que a palavra de Deus diz que Abraão, quando chamado, fez o quê? Quem sabe? Mais alto. Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando chamado para quê? Quando chamado para quê? Primeira coisa, Abraão estava numa cidade que ele havia nascido ali, ele era conhecido ali, as pessoas daquela cidade conheciam ele. Então era um lugar que ele se sentia seguro. Então, eu acho que a maioria das pessoas, quando tem que fazer uma mudança, fica temeroso, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. É uma coisa que nos causa um certo temor, uma certa apreensão. Porque nós vamos sair da nossa zona de conforto. Por exemplo, aqui na cidade você conhece todos os supermercados, as farmácias, você sabe onde o preço está mais em conta, você conhece os bairros, conhece as linhas de ônibus. E se nós mudarmos, por exemplo, de estado, meu Deus, e agora onde que eu pego o ônibus, onde é a farmácia, onde é a padaria? São coisas que nós sabemos que nós vamos ter um certo desprazer até conhecermos aquilo. E Abraão estaria saindo da sua zona de conforto, porque Deus disse para ele: sai da tua terra. Então era um lugar, uma zona de conforto, a cidade que ele habitava, o lugar que ele conhecia, os amigos dele estavam ali, os parentes estavam ali. E aí vem a segunda coisa, o Senhor diz para ele: da casa de teu pai. Sai do meio da sua família.
do seu lar, do seu porto seguro, do lugar em que você estabeleceu para você se sentir protegido pela família, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. É segurança, proteção. E o Senhor diz para ele: sai. E a Bíblia diz que Abraão, quando chamado, obedeceu. Primeiro, então, Abraão teve que sair da cidade dele. Abraão começou a apertar mais um pouco, teve que sair da casa do pai dele. E em terceiro, Deus disse para ele: sai da tua terra, da casa de teu pai e do meio da tua parentela. Os parentes. Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, se você é filho de Abraão, você vai praticar as obras de Abraão. Muitas vezes nós confundimos praticar a obediência. Às vezes a gente pensa assim: bom, eu não posso pecar. Tanto que algumas pessoas, quando saem da igreja, acham que pecado é beber, fumar e ir para a balada. Então, as pessoas, quando saem da igreja, a primeira coisa que elas fazem, elas põem um cigarro na boca, um copo de bebida na mão e vai com umas roupas curtas, vai para a balada. Ela pensa que isso é o pecado. Aí eu fico pensando, né? Lá no Jardim do Éden, quando Deus chamou Adão e Eva e disse para eles que não era para eles beberem, né? Ó, não vai beber. Foi isso? Não. Deus falou assim para Adão e Eva: vocês não vão fumar. Não. O Senhor disse para Adão e Eva: vocês não podem ir para a balada. Não. Não. Deus deu uma palavra: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era apenas um símbolo. O que importava era a obediência. E o Adão e Eva, eles fizeram exatamente isso. Eles desobedeceram. E o Abraão, ele conquistou o coração de Deus, porque quando ele chamado, ele obedeceu. Porque se o problema fosse beber, para Deus, estou dizendo, porque olha, se você bebe, isso não afeta Deus. Isso vai afetar o seu rim, o seu fígado, os seus neurônios, né? Porque sabe que a bebida alcoólica, tanto como qualquer outra droga, consome o cérebro, os neurônios. Então isso não afeta Deus. Se você beber ou não, não vai afetar a Deus, vai afetar você. Se você usar droga, isso não vai afetar a Deus, isso vai afetar você. Se você vai na balada e não dorme como deveria, isso não vai afetar a Deus, vai afetar você. Por isso nós entendemos que todas essas coisas vêm destonar com o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus, a palavra de Deus diz que Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Eu digo para você nesta noite que Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem te chamado para uma obra grande e específica. Uma porta grande e oportuna tem se aberto a esta igreja, diz o Senhor. E esta porta é a porta do Evangelho. E eu pergunto para você nesta noite, como é que você vai responder a esta palavra? Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Em Isaías, o próprio Deus diz, não é Abraão que falou assim, né? Porque às vezes, né, quando a gente gosta, a gente até vê assim no Facebook algumas pessoas que tiram foto com pessoas famosas, né? Uma selfie com famoso. E se for amigo, então, eu sou amigo do Thales. A pessoa se enche. Eu sou amiga pessoal da Dilma. Todo mundo adora.
ser amigo. Mas e quando é a pessoa famosa que fala, Amanda é minha amiga, melhor ainda. Nossa, é a pessoa famosa que disse que eu sou amiga dela. Não foi Abraão que disse, eu sou amigo de Deus. Não, Deus disse, Abraão, meu amigo. Abraão é meu amigo. E Jesus, Deus, não é simplesmente um famosinho que amanhã acaba. Deus não é simplesmente um famosinho que fala um monte de bobeira. Deus é o ser supremo, criador de todas as coisas. E ele disse, Abraão, meu amigo. Porque Abraão, quando chamado, obedeceu. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos nesta noite. E que nesse momento, você ouça a voz. Tem uma voz te chamando pelo teu nome. Tem uma voz que te chama pelo teu nome nesta noite.